Você sabe o que é escritor jardineiro e escritor arquiteto? Hoje eu vou te explicar como você pode ser um escritor jardineiro, como você pode ser um escritor arquiteto, o que cada um deles faz e também qual é o melhor para cada caso. Já um disclaimer muito importante, tá? A estratégia, a técnica, a ideia de você ser um escritor, tanto arquiteto quanto jardineiro, ela não necessariamente é melhor ou pior. Mas eu acredito que existem formas para quem está começando que são melhores e formas para quem está começando que são piores. E você vai ver que é meio contrassenso o que eu vou te ensinar aqui hoje para muita gente. Muita gente acha o contrário do que eu acho sobre esse assunto. Primeiro, o que é ser um escritor jardineiro? O nome jardineiro vem de você plantar e colher o que vier dessa sua plantação. Se você já botou a mão na massa, na terra, jardim, numa fazenda, você sabe que nem sempre quando você planta as coisas nascem. Você precisa regar, você precisa colocar adubo, às vezes você precisa fazer uma parede de plantação de gergelim para impedir que alguns animais ou alguns insetos invadam a sua plantação. Mesmo fazendo tudo isso, pode ser que a sua plantação não vingue, não nasça tudo, ou nasça só uma parte, sabe? O escritor jardineiro é meio que isso também. Você vai começar a escrever meio que sem um planejamento. Você pode ter um planejamento, mas esse planejamento ele não é detalhado, ele não tem nele exatamente o que você vai fazer. Você vai escrever de uma forma livre, vai escrever de acordo com as ideias que vêm na sua cabeça, com o que você acha que os personagens querem fazer, sabe? O que é um escritor arquiteto? O arquiteto, ele por outro lado, diferente do jardineiro, ele planeja a sua estrutura. Assim como um arquiteto, o arquiteto ele planeja uma casa, um prédio, planta de um evento dentro de um pavilhão. Então ele sabe muito bem onde cada coisa vai para garantir que aquela estrutura ela seja funcional. Não é um engenheiro, que o arquiteto ele também é um artista, a gente tem que lembrar isso. Se você acabar sendo um escritor engenheiro, que meio que não existe, você vai ser mecânico, você vai ser duro, não vai ter sentimento, não vai ter emoção. E literatura é arte. O escritor arquiteto, ele vai planejar tudo. Então você vai ter uma escaleta ou roteiro, né? O termo correto é escaleta, mas muita gente usa roteiro e não vejo problema com isso. Esse roteiro ou escaleta, ele vai ser bem detalhado. Você vai saber quantos capítulos sua história vai ter, vai saber início, meio e fim desses capítulos, qual é o objetivo específico de cada personagem. Você vai planejar, no geral, tudo o que vai acontecer na sua história para garantir que nada saia diferente do que você quer realmente contar. O que é melhor, ser um escritor jardineiro ou um escritor arquiteto? Isso é polêmico pra caramba, porque a realidade é que não tem melhor ou pior, mas eu tenho uma opinião para quem está começando. Se você é um escritor que ainda está em desenvolvimento, você ainda não alcançou premiações que digam a minha escrita é sensacional, eu escrevo tão bem quanto qualquer escritor de alto nível escreve. Nesse caso, eu sugiro que você seja um escritor arquiteto. Todo escritor praticamente começa sendo um jardineiro, e aí ele faz histórias vazias, que não são complexas, que não são interessantes o suficiente. Isso acontece porque nós, como leitores, a gente está acostumado àquela narrativa e pensa, pô, eu posso escrever um livro também, eu conseguiria fazer algo assim. Aí você senta ali no seu computador, ou no seu celular, ou Deus me livre, no seu caderno, e começa a escrever uma história. E você vê ela se desenvolvendo, se construindo na sua cabeça, onde a história faz sentido, ela tá muito legal. Quando você dá para alguém ler, essa pessoa vai te fazer várias perguntas que para você são óbvias, mas para ela não entendeu direito, entendeu? Porque ela não tá dentro da sua cabeça. Além disso, você superestima a sua capacidade de pensar em narrativas que aconteçam ao mesmo tempo. Um romance, ele normalmente tem mais de uma história acontecendo. Você tem uma história principal, mas você tem subtramas se desenvolvendo. Como um escritor jardineiro, você vai ter muita dificuldade para criar essas subtramas se você já não tiver muita experiência ou você for um escritor muito bom. Porque simplesmente você vai esquecer, você não vai lembrar de todas elas, porque as coisas vão acontecendo conforme elas vão acontecendo. Por isso, na minha opinião, se você é um escritor iniciante, está ainda descobrindo quem você é e aprendendo a fazer boas histórias, seja arquiteto. Sendo arquiteto, você consegue planejar o que você precisa ter dentro de um romance, que são subtramas, personagens complexos, cada um com a sua jornada, com o seu arco, com o seu desenvolvimento.
E é claro, né, a sua história principal. Eu mesmo comecei como um escritor jardineiro e eu me arrependo amargamente, tanto que eu reescrevi os meus livros. Eu tô relançando o Corvo Negro numa edição completamente nova. Inclusive o lançamento vai ser dia 15 de março. No site da Flive vai estar disponível para compra, mas quem for de Campinas e região, São Paulo, vai poder vir no lançamento presencialmente. A gente está planejando uma coisa muito legal para os livros que vão estar no evento. Esses livros do evento, eles vão ser exclusivos do evento. Vai ter um acabamento especial, uma coisinha neles, que só quem vier no evento vai poder ter o exemplar desse jeito. Sem falar também que a gente vai ter os brindes no evento. O pessoal que comprar no site vai ter que esperar um pouquinho, porque no site vai ser uma pré-venda, que a gente vai soltar dia 15 de março. Então quem vier no evento, pega na hora. Quem comprar no site vai ter que esperar um pouquinho. Mas eu prometo que no site a gente também vai ter uma coisa legal, mas o do evento vai ser aquela edição limitada, sabe? Que só pouquíssimas pessoas têm. Quando eu escrevi a primeira versão do Corvo Negro, eu fui só escrevendo. E eu me diverti muito escrevendo. Pra mim, aquela história, como eu me diverti escrevendo, ela era muito boa. Só que eu comecei a receber muitas críticas de que a história não era tão boa assim. E no começo, eu não acreditei tanto, porque você vai passar por isso também. Muita gente fala que o seu livro é bom só pra te agradar. Mesmo que sejam influenciadores e até leitores, sabe? Quando você chega em alguém e pergunta, você gostou do meu livro? A pessoa não vai te falar que não gostou. É muito difícil dela falar que não gostou. Então tinha gente que criticava, tinha umas notas ruins que eu recebia, mas pra mim, tinha muita mais gente falando bem do que falando mal. Então, show de bola. Até eu aprender que é uma tendência as pessoas não emitirem a opinião delas de forma negativa, principalmente para você de forma direta. E eu fiz com o Corvo Negro mais de 130 parcerias. Então tinha muito influenciador, falava bem do livro simplesmente porque recebeu ele de graça. Mas o livro ele era ruim. Por isso que eu reescrevi ele do zero. E hoje, com a minha experiência, eu realmente escrevi um livro muito bom. Qual foi a diferença daquela época para essa? Naquela época eu era um jardineiro amador. Hoje, eu sou um arquiteto experiente. Eu não acho que escrever um livro sendo um jardineiro é uma coisa ruim. Só que eu entendo que eu mesmo, como escritor, ainda não tenho nenhum grande prêmio para garantir que eu sei o que eu estou fazendo. Então eu prefiro ser um arquiteto para garantir que a história que você vai ler e que eu vou escrever, ela entregue toda aquela complexidade que ela pode ter e que vai te fazer ter uma experiência muito melhor. E é por isso que eu te recomendo também que você comece sendo arquiteto, planeje a sua história, para evitar que a sua história não tenha uma linha narrativa específica. Depois eu descobri que o Corvo Negro original, não o atual, era uma novela, não era um romance. Muita gente pensa que novela, romance, conto se define pelo tamanho, mas não é verdade. E eu descobri cedo que o Corvo Negro era uma novela porque ele não tinha um antagonista, ele não tinha um início, meio e fim. Era uma história mais episódica, que ela ia acontecendo. Só que isso, feito da forma errada, como eu fiz naquela época, porque eu era um jardineiro amador, fez com que fosse uma novela sem muito tempero, sem muitas coisas interessantes. O arquiteto é aquele escritor que planeja o que ele vai fazer. O jardineiro é aquele escritor que escreve conforme as ideias vêm e conforme os personagens pedem para as coisas acontecerem. Eu sugiro que você comece como arquiteto, mas desde que você faça um bom livro e a experiência do leitor seja boa, você pode fazer o que quiser. Lembrem-se sempre de uma coisa: para alcançar a genialidade, a verdadeira arte, primeiro, você precisa saber fazer algo extremamente perfeito, baseado em planejamento. Porque só entendendo plenamente a técnica do planejamento, você vai conseguir modificar essa técnica para fazer o que você, como escritor, quer fazer. E aí você pode se tornar um escritor revolucionário, mudar a arte brasileira como ninguém nunca fez antes. Mas eu te garanto uma coisa: todos os mestres, aqueles que mudaram como a literatura é feita, sabiam muito bem como escrever um bom livro dentro das regras do seu período. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, obviamente, mas também envia ele nos seus grupos de parceiros escritores. Manda lá pro pessoal para que eles saibam o que é arquiteto, o que é jardineiro, mas não só isso, para que eles tenham essa visão de alguém que, no meu caso, né, é dono de uma editora, que já passou por mais de 700 publicações com autores, que tem no próprio currículo mais de 10 mil livros vendidos, então eu tenho bastante público ali para ter uma opinião sobre essa decisão de ser um arquiteto ou ser um jardineiro. Pode ser que aquele seu amigo escritor que está com dificuldade de conseguir leitores esteja com algum problema, que nesse vídeo aqui eu ajudei ele. Só que esse vídeo não vai chegar nele se você não compartilhar. Compartilha com 5 amigos que escrevem também, que gostam de literatura, para que você ajude eles
e também aumente a nossa comunidade. Me segue também no Instagram e no TikTok para ter outros tipos de conteúdo. E um beijo no seu coração.